Você, assim como eu, adora tirar foto das suas bonecas, gosta muito de fazer composições fotográficas, mas às vezes, na hora de bater a foto, não fica exatamente como você gostaria que ficasse. Nesse vídeo, eu vou dar algumas dicas muito úteis a você para como você pode melhorar as suas fotos e as suas composições fotográficas utilizando dicas simples. Tenho certeza que você vai conseguir chegar em vários resultados bem satisfatórios. Mas antes, você já se inscreveu no canal? Só clicar no inscreva-se, ative o sininho de notificações e assim você não vai perder mais nenhum vídeo desse canal e todas as dicas que eu vou disponibilizando por aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar para você alguns passos que eu sigo toda vez que eu faço uma fotografia. E aí você deve estar me perguntando, nossa, mas você já começa com papel e caneta na mão desenhando? Sim, exatamente. Esse é o primeiro passo que eu faço quando eu quero realizar uma fotografia, porque realmente eu não sei o que eu estou projetando na minha mente. E eu preciso dar asas à imaginação para que sim, eu consiga planificar tudo aquilo que eu estou planejando. Então, um primeiro esboço é você utilizar um papel em branco e uma caneta ou um lápis para você desenhar ou até mesmo escrever ou planificar aquilo que você quer executar. Sem esse planejamento, você não vai conseguir chegar esse seu esboço se tornar real. Então, a primeira dica é você pegar um papel e desenhar exatamente aquilo que você quer. Assim você já se planeja o que você vai utilizar na cena que você vai fotografar, quais são as bonecas ou as roupas que você vai utilizar, e aí sim você vai criando todo um ambiente a ser planejado. Esse sketchbook ou livro de rascunho, ele vai ser muito útil se você quiser executar uma fotografia e, ao mesmo tempo, se você planeja algum dia realizar aquela fotografia. O mais importante é você ter esse livro de rascunho ou esse sketchbook, porque se uma hora você precisar consultar e ter alguma ideia que você já registrou ali, ele já fica à mão. Então isso é muito importante. Então separa um livro sem pauta ou até mesmo um caderno sem pauta para que você possa desenhar ou escrever e desenvolver as suas ideias sem compromisso fotográfico. Eu sei, pode parecer estranho para você ouvir eu planejando a fotografia desse jeito, mas é exatamente isso que as grandes indústrias do cinema ou até mesmo dos quadrinhos ou qualquer manifestação de arte fotográfica ou até mesmo de filmografia realiza. É um sketchbook que vai determinar a ação que você vai tomar a partir disso. Planificar e se planejar é a melhor das fotografias que você deveria criar e não simplesmente sentar e fazer. Você planifica aquilo que você cria antecipadamente. Quer conferir as fotos que eu crio? Então acesse agora lá o meu Instagram, lá você não vai perder nenhuma das fotos e também nenhuma das novidades que eu disponibilizo para você. Quando nós vamos fazer uma fotografia, geralmente nós já pensamos nos artifícios ou itens que nós já temos e aqueles que nós vamos criar. Aqui no meu caso, eu já tenho uma casa e eu tenho alguns móveis e eu vou criar outras situações para chegar no resultado desejado dessa cena. Aqui você já pode ver o cenário já praticamente composto. Não se engane, eu devorei vários dias para poder chegar nesse resultado. Não vou mostrar o processo todo aqui porque é muito individual isso. Aqui eu já tinha essa casa, então todo o cenário foi pensado em volta desta casa. A ideia aqui é que o cenário ele fosse na parte traseira da casa, como se fosse o quintal. E aqui uma área de descanso onde os meus personagens vão tomar sol ou até mesmo mostrar seus trajes de banho. Então essas cadeiras eu acabei projetando porque eu não tinha e você pode utilizar a sua imaginação e materiais recicláveis para fazer isso. Eu gerei uma certa textura com um certo tapete que eu acabei comprando para imitar uma grama. Isso é muito importante porque dá volume na sua foto, assim como também esse pedaço de EVA atoalhado que eu consegui colocar no chão para criar essa textura de cascalho. E assim fui enriquecendo com alguns detalhes com plantas que eu mesmo fui criando e outras plantas que eu fui colhendo. Por exemplo, esse pedaço de planta que você está vendo aí ao lado da cadeira, ele é aquela cabeça do abacaxi. Eu guardei para utilizar porque ele realmente é muito interessante. Assim como outras plantas artificiais que eu fui colocando e compondo no meu cenário e dando esse aspecto mais real. E esses detalhes pequenos que também faz toda a diferença com alguns artifícios que vão comunicar a cena. Por exemplo, esta palmeira eu queria há muito tempo fazer, então eu peguei um espanador, despanei ele inteiro, pintei
e criei esse aspecto para dar esse volume e abraçar essa cena como completo. Assim eu tenho uma cena bem equilibrada, bem texturizada, com cores bem vibrantes, e no fundo eu coloquei aí uma placa de isopor com esse fundo pintado num tecido que imitasse o céu. Esse tecido é bem leve, aquele famoso TNT que é muito barato. Eu coloquei algumas plantas artificiais ali como se fosse o muro da casa, e assim eu consegui compor esse visual bem deslumbrante. Só que tá faltando uma coisa, e você já vai entender o que é para essa cena ficar perfeita. Como no meu sketch, a minha casa também tinha uma piscina, então eu projetei essa piscina, fiz ela chapada no chão, coloquei uma placa de papel e aí eu coloquei 2 folhas impressas nessa estampa de água de piscina, e eu já consegui compor muito bem a cena. Meu personagem já está desfrutando disso. A água tem uma película em cima onde tem o reflexo, que é natural da água, então todos os detalhes são meticulosamente pensados para que se torne o mais real possível. Isso é muito importante. Textura, reflexo e principalmente algo que você já vai ver aí na cena, que é a iluminação. Sem iluminação perfeita, esse cenário é apenas um cenário plástico, onde não teria nenhuma função, apenas ser fotografado como ele já é. Só que você consegue iludir quem está vendo, ou até mesmo mostrar e simular com uma iluminação, é mais importante da fotografia. Sem luz, você não tem uma foto decente. Então é muito importante, digamos que é o mais importante de tudo, você pensar na iluminação do seu cenário. Como você deve fazer isso? Com um abajur, ou você pode até mesmo acender uma lâmpada, pode fazer ao lado da janela, pode utilizar também o recurso natural, colocando todo esse cenário aí, ou o seu cenário fora de casa, para tornar tudo muito realista. Um diorama, um cenário só fica perfeito se você pensar em todos os detalhes meticulosamente. Eu uso vários tipos de luzes na minha foto, das mais caras às mais baratas. Esse daqui é um exemplo, é um ring light de celular que eu posso utilizar em vários momentos para compor alguns efeitos, por exemplo, a água, a luz que bate na água e é refletida no meu personagem, entre outras coisas. Espalhe várias luzes do seu cenário e enriqueça cada vez mais esse recurso tão incrível que é a luz, que sem ele não existe fotografia. Experimenta aí você entrar num quarto escuro e tentar tirar uma foto, não sai absolutamente nada. Você precisa da luz para que sim, o sensor da sua câmera ou do seu celular enxergue as cores e você consiga transmitir aí tudo que você quer na sua foto. Então, não perca tempo e invista em luz. Esse é o artigo mais importante que você tem que pensar na fotografia. Seja flash, seja um abajur, seja uma lâmpada com uma luz interessante, invista em luz. O restante você acaba criando com recursos naturais ou comprando peças prontas. Tudo para compor o seu cenário da melhor forma possível. Ok, aí você me diz, eu não tenho todos esses recursos, não tenho todo esse cenário, e agora eu vou mostrar para você que existe outras formas de você fazer também fotos incríveis sem precisar de todos aqueles recursos. Uma placa atrás de 2 personagens, como essa que você está vendo aí com vários fotógrafos, era uma das ideias que eu tinha para uma foto estilo red carpet, onde os meus personagens estivessem sendo fotografados por um monte de fotógrafos. Aqui eu utilizei um recurso simples, que são as caixas das bonecas que vêm. Elas geralmente vêm numa qualidade excelente e eu consegui aí em 3 caixas juntá-las e formar esse paredão aí de fotógrafos. Mas você muito bem poderia fazer isso através de um recurso muito mais simples, que é uma imagem da internet impressa em 3 papéis, e aí você consegue colar num papelão, por exemplo, e conseguir uma imagem de fundo muito interessante que vai deixar aí seus protagonistas muito mais interessantes nas fotos. É um recurso simples e sem gastar muito você consegue resolver esses detalhes que vão aparecendo aí nas suas composições. Você viu que não é necessariamente importante ter um cenário para a foto ficar incrível? Essa aqui em si eu ia gastar muito com vários bonecos, com os acessórios e tudo mais, e não vi tanta necessidade. Eu queria focar realmente nos meus protagonistas. Então eu investi nessas placas e achei que foi a melhor coisa que eu fiz. E me barateou bastante e eu economizei bastante tempo. Outro recurso também
é você utilizar aqueles pedestais para segurar seus bonecos, mas às vezes eles ficam aparentes nas fotos, não é tão interessante. E aqui vem um pulo do gato, você pode utilizar o equilíbrio e um palito de churrasco e esconder isso na foto. Sim, você pode editar a foto e tirar ele dali também, mas se você souber tirar de um ângulo, ele fica imperceptível e você tem seus bonecos de pé e não tem nenhum problema. Você pode utilizar também para dar um recurso a mais nessa foto, é claro, a luz. Olha só como fica interessante. Imagina que esses bonecos estão sendo totalmente perseguidos por esses paparazzi, então uma luz de um flash com certeza seria coerente ali na cena. Utilizei meu ring light de um lado, farei a mesma coisa do outro lado, porque eles estão sendo cercados por vários paparazzis, e olha só como essa foto fica mais interessante. Você fazendo um enquadramento perfeito e tirando a foto, não há quem diga que você não teve essas ideias de uma forma muito mais cara. E não, foi super barato. A primeira questão que as pessoas acabam pensando quando falam de fotografia é justamente enquadramento, outras coisas relacionadas à câmera e principalmente a câmera. Ah, a minha câmera não é boa. Eu nunca tive câmera fotográfica, só foi por ter depois que me formei como fotógrafo. Mas uma dica que eu dou para você é utilizar os recursos que você tem. Sim, o seu celular ajuda bastante. Sim, ele vai te ajudar em todo o processo fotográfico. Basta você saber iluminar bem a sua cena para que você consiga captar o maior número de detalhes em todos os objetos ou até mesmo nos seus personagens. Então, a iluminação ela sempre vai estar presente, tanto no celular quanto também quando você for fazer suas fotos na sua câmera digital. Os recursos são os mesmos. A única coisa que você tem que se preocupar é com a sua composição e enriquecer com os detalhes de iluminação, textura, objetos e os personagens da sua cena. Eles vão fazer todo um contar de histórias e quem vai ver a sua foto vai realmente identificar aquela informação que você quer passar na foto. Vou mostrar para você aqui no meu celular. Eu vou abrir o meu aplicativo de câmera, procurei no seu qual que é o modo Pro. Mas dê uma olhada como fica desinteressante quando você simplesmente clica no botão e clica em tirar uma foto. Não tem nenhuma informação ali que você pode melhorar. Já está tudo mastigado. Então, o que é interessante é você procurar o recurso Pro no seu celular. Aqui no meu eu posso procurar na seção de configurações, talvez você encontre aí no seu, vai depender do seu aparelho, tá? Android ou até mesmo o iPhone, eles variam bastante. É só procurar o modo Pro. O modo Pro existe em todas as câmeras de celulares e ele é um recurso valiosíssimo para quem quer trabalhar com fotografia de boneca no celular. Aqui o meu, ele é mais otimizado, então eu consigo já deixar ele bem próximo e aí eu consigo. Tá vendo ali, ó, modo Pro? É só apertar e pronto. Agora você já tem uma forma diferente de lidar com a fotografia, com os recursos que são muito básicos para quem já domina uma câmera fotográfica, como o White Balance, onde você consegue deixar o tom da sua foto um pouco mais quente ou um pouco mais frio. Você pode também escolher o ISO da foto, que é a sensibilidade da luz. Você pode dar um jeito melhor para sua fotografia, assim que a luz bate nos elementos da foto. E também o outro recurso é a abertura da câmera, deixando tanto mais claro uma foto quanto mais escuro. E assim você vai trabalhando com o que você mais gosta. Experimente. Você precisa saber dominar esses recursos do seu celular para você avançar para o profissional que é a câmera quando você realmente quiser adquiri-la. Mas o recurso é o mesmo, a fotografia é a mesma. O que muda é apenas o seu olhar diante da fotografia. Olha só como essa foto ficou sem recurso nenhum e olha essa como ficou mais interessante. Perceba os detalhes, como não tem tudo tão rico, e aqui eu queria um efeito mais solar, e só com esses pequenos ajustes na sua câmera já fica perfeito, nem precisa de edição. Então o importante é você aplicar esses ensinamentos que eu ensinei aqui no vídeo, aproveitar o seu personagem nesse ambiente e utilizar da sua câmera como seu olhar fotográfico para perceber esse universo que é tão interessante, que é da fotografia de personagens pequenos ou até mesmo de figuras pequenas. E utilizar esses recursos quando você realmente achar necessário. Mas não esqueça, é muito importante contar com uma iluminação.
luz natural, luz artificial, não importa. Ela é realmente muito importante na fotografia para enriquecer ainda mais a sua foto e deixá-la mais real possível. Gostou dessas dicas? Então não deixe de clicar no botão curtir, se inscreva se não se inscreveu e assine o sininho de notificações, assim você não vai perder mais nenhuma dessas dicas. Eu espero você no próximo vídeo com muitas dicas. Até mais! Tchau, tchau!